2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos. Glória a Deus por isso. Também a todos os que amam a sua vinda. Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. O Crescente, ele foi para Galácia. O Tito foi para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Timóteo, traga Marcos com você, que ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. E quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo. Em Troade, os meus livros, especialmente os pergaminhos. O Alexandre, o ferreiro, esse me causou muitos males. Mas eu sei que o Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Agora, previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor, Timóteo, esse permaneceu ao meu lado. Ele me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. E os machos digam: Amém. Amém. Senhor, fala com a gente, por graça e misericórdia. A gente precisa muito da Tua palavra. Tua palavra que norteia a nossa vida. Tua palavra de fato é lâmpada para um caminho escuro. Para onde nós iremos, Senhor? Para quem nós iremos, Pai? Só Tu tens palavras de vida eterna. Enquanto estamos aqui, por graça e misericórdia, cuida das nossas famílias. Cuida dos nossos. Obrigado por essa casa de oração. Obrigado pela vida do bispo, de todos os pastores aqui representados, dessa denominação tão grande. A gente sabe o quanto ela é relevante para o Teu reino. Mas ninguém aqui é de ferro, Senhor. A
A gente precisa da tua palavra para aguentar caminhar mais uma milha. Amém. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Oxigenar a nossa vida ministerial, para que as próximas milhas sejam saudáveis. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero, de maneira bem objetiva, eu prometo que eu não vou cansá-los, pelo menos vou tentar não cansá-los, mas eu quero obedecer aquilo que foi proposto para eu pregar essa noite a respeito de legado. Eu tenho aprendido a diferença entre herança e legado. Não sei se já foi comentado isso aqui, mas se já foi, eu quero passar para vocês também mais uma vez, caso seja o caso, né? Caso seja o caso não, caso já tenha alguém falado. Herança, a gente deixa alguma coisa para alguém. Legado, a gente deixa alguma coisa em alguém. Eu acho que nós estamos fazendo parte de uma geração pós-moderna, onde papais, mamães estão lutando para deixar herança. E eu não vejo nenhum problema na herança. Muito pelo contrário. Tomara a Deus que eu deixe uma herança decente para os meus filhos. Só que, de que serve a herança se a falta de um legado pode, de certa forma, fazer com que essa herança se dissolva em poucos tempos? Eu poderia escolher alguns personagens bíblicos, alguns homens ou mulheres, mas eu trouxe aqui a história de um homem que vocês conhecem muito bem, que é um homem que esse cara aqui não deixou muita herança não, mas ele deixou um legado diferenciado. Nada mais, nada menos é o apóstolo Paulo. Todos nós sabemos, ou pelo menos temos uma noção, do quanto o apóstolo Paulo ele escolheu sofrer nessa vida. Enquanto nós driblamos o sofrimento, queremos que os nossos filhos, os nossos parentes não sofram, o Paulo ele é o tipo do cara que ele resolveu sofrer. Ele poderia escolher outras rotas, só que ele resolveu sofrer, mas não por coisas medíocres, como comprar um carro, comprar uma casa, porque eu diria que isso são sofrimentos medíocres. A média, quando eu uso a palavra medíocre, eu estou sabendo usar ela aqui. A média vai atrás dessas coisas. Se eu perguntar aqui, inclusive eu vou responder positivamente, mas se eu perguntar quem precisa comprar um carro, uma grande parte vai levantar a mão. Quantos sonham em comprar uma casa? São conquistas medíocres, ou seja, conquistas que a maioria vão querer e desejam. Agora o apóstolo Paulo, se ele fez bem ou se não fez bem, aí cada um faz seu julgamento, mas de certa forma o Paulo ele não estava muito preocupado com essas coisas. O Paulo ele resolveu sofrer por algo que a causa era muito maior do que os custos. Porque quando a gente entende o valor de uma causa, a gente se submete aos custos dela. Quando você entende o valor de um propósito, você se submete aos processos. Porque muitas pessoas às vezes são desanimadas na igreja e não gostam de trabalhar. É porque elas não entenderam a causa, elas só estão entendendo os custos. Agora, quando você coloca na cabeça de um cara o valor da causa, qualquer custo ele faz. O Paulo é o tipo do cara aqui, e eu falo cara aqui de uma maneira bem descontraída, com todo respeito a ele, é óbvio. Mas o Paulo aqui é o tipo do cara que ele entendeu a causa. Ele falou, por essa causa eu resolvo sofrer. Paulo, sem dúvida alguma, foi a maior expressão do cristianismo de todos os tempos. Paulo foi um homem de oração e jejum. Paulo foi um pregador incomum. Paulo foi o maior teólogo da teologia sistemática. Na verdade, as boas línguas dizem que ele que inventa essa tal de teologia sistemática.
um tipo de teologia que liga todos os textos bíblicos em poucas palavras. De um dos maiores perseguidores da igreja, Paulo, da igreja cristã no primeiro século, Paulo se torna o maior plantador de igrejas. Só para a gente ter uma noção, as cartas de Paulo chegaram onde Alexandre o Grande não chegou. Porém, de tudo que ele registrou nas suas cartas, todas as cartas, as epístolas, ou seja, as pequenas cartas, tudo que ele escreveu, esse texto que a gente acabou de ler, nada mais, nada menos é o seu último registro em vida. 99,9% da teologia defende a tese que esse texto que nós acabamos de ler, que é uma carta para o Timóteo, seu discípulo, esse é o último texto que ele escreve antes da sua morte. E só para a gente ter uma noção, Paulo ele não estava num retiro confortável como esse. Paulo não estava numa sala pastoral com ar-condicionado. Não. Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, nada mais, nada menos, ele se encontra na antessala do martírio romano. O que significa antessala do martírio romano? Vocês são inteligentes, vocês já se ligaram. É uma sala que antecede a sua morte lá no Império Romano. Ele está preso e a qualquer momento vão chamar o nome dele e ele vai ter que ir para a faca passar no seu pescoço. E por que ele foi preso? Na verdade, ele foi preso em Roma por 2 vezes. A primeira vez que ele foi preso em Roma, ele foi preso porque falaram que ele disse coisas muito ruins a respeito dos escritos de Moisés. Na verdade, foi uma grande mentira, mas o império prendeu ele. Logo, ele era cidadão romano, ele deu uma carteirada, ele conseguiu sair ileso. Só que na segunda vez ele é preso também de maneira injusta, porque ele foi acusado de colocar fogo na capital romana. O imperador Nero, em 64 depois de Cristo, ele colocou fogo na própria cidade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E aí ele não quis assumir o atentado e ele colocou a culpa em 2 caras. Quem são esses? Pedro e Paulo, porque nesse momento eles eram os líderes do cristianismo. Paulo pega um pouquinho depois, mas o Pedro pega um pouquinho depois, mas o Paulo ele vai para a prisão primeiro. Então Paulo ele se encontra preso pela segunda vez por uma coisa que ele não fez. Ele é preso e nessa prisão ele não vai sair. Ele está na antessala do martírio romano, ele está numa sala que ele sabe que ele vai morrer a qualquer momento. Então quando a gente pega esse texto, eu não sei vocês, mas se você falasse para mim, meu pai faleceu há 6 meses atrás com 57 anos de idade. Se alguém falasse para mim, Rodrigo, eu achei uma carta do teu pai antes dele morrer. Para mim seria uma carta incrível, porque acredito eu que seria a carta mais sábia dele. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas aqui essa carta do Paulo, se a gente parte do princípio que é o último escrito dele, é a pérola da pérola. E lendo e relendo essas últimas palavras antes da sua morte, é possível a gente perceber um pouco daquilo que Paulo pensava a respeito da vida cristã. Uma das coisas que ele batia o martelo é que ele entendia que nessa vida, ou melhor, essa vida é uma vida muito passageira, o céu não é aqui. Paulo entendia que nessa vida ele não passaria por tapetes aveludados, ele não caminharia em ruas de ouro, ele tampouco receberia galardões dos homens, não, mas na maioria das vezes, sendo ele cristão e sendo ele a escolha de ser cristão, ele tinha noção que ele passaria como passou por vales de lágrimas. Paulo entendia que o sofrimento que ele estava passando nesse mundo não era um sinal que ele estava longe de Deus. Porque essa é a teologia mais maligna, né, bispo? Que está penetrando nas igrejas evangélicas. Se você está sofrendo é porque Deus está longe de você. Isso é uma teologia maligna. Porque Deus também está no sofrimento. Paulo entendia que o sofrimento que ele estava passando não era um sinal que ele estava longe de Deus, mas ele entendia que os sofrimentos do tempo presente não poderiam ser comparados com a glória que seria revelada na eternidade.
disso, ele escreveu num outro texto dele, um dos versículos mais malucos, paradoxais de todos os tempos. Um cara que sofreu pra caramba, olha o que ele escreve: a nossa leve e momentânea tribulação. Vai te catar, é muito crente. Quando eu chegar no céu, eu vou chegar para Paulo e falar: mano, você foi muito crente, até raiva de você. Olha o que ele escreve: a nossa leve. Ele não está falando quando falta internet para você na tua casa, isso não é uma leve preocupação. Ele está falando da realidade dele. Mas é um cara que tem a cabeça tão lá em cima, que ele vem dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Paulo entendia que não há vida cristã sem luta. Paulo entendia que não há vida cristã sem sofrimento. Porém, se é para o crente sofrer, que não sofra por coisas medíocres, mas que sofra pela causa do Evangelho. Paulo entendia que quando sofremos por coisas nobres, urgentes e eternas, fazemos com alegria, ainda que as lágrimas rolem pelo nosso rosto. Paulo entendia no primeiro século aquilo que autores foram escrever anos depois. Abre aspas para esses autores desconhecidos. Eles disseram que a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de lutas. A vida cristã não é uma sala VIP, mas é uma arena de combates. A vida cristã não é uma estufa espiritual onde a gente fica 2 dias num local bonito como esse. Não, daqui a pouco acaba. Paulo é o tipo do homem, só entre nós, hein? Não está filmando, né? Tá. Paulo é o tipo do cara que, se ele fosse em alguma igreja, iam falar para ele tomar banho de sal grosso. Esse cara sofreu. Se Paulo fosse diácono de alguma igreja, fala: mano, vai orar, rapaz, você é muito azarado. Quer ver? Olha o que ele passou. Você acha que você está sofrendo? Tá, olha só. Paulo foi perseguido em Damasco. Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Paulo foi esquecido em Tarso. Paulo foi apedrejado em Listra. Paulo foi açoitado e preso em Filipos. Paulo foi escorraçado de Tessalônica a Bereia. Paulo foi chamado de tagarela em Atenas. Paulo, quando ele chega em Corinto, na igreja que ele fundou, os próprios crentes chamam ele de impostor. Igreja legal essa. Quando ele chega em Éfeso, ele é duramente atacado. Quando ele chega em Cesareia, ele é acusado de ter falado mal de Moisés. Aí, quando ele decide ir para Roma, para ver os irmãos romanos, o barco que ele pegou, o que acontece? Afunda. Ok, aí ele chega numa ilha, que é onde ele conseguiu chegar mais próximo. Aí ele vai fazer um churrasquinho. No meio do churrasco, o que acontece? Uma cobra. Uma cobra pica ele, meu. Imagina ele contando esse testemunho na igreja do bispo hoje. O que você ia falar? Oh, vai te converter, rapaz. Quando ele chega em Roma, finalmente ele chega em Roma, ele fica sabendo que ele vai ser preso pela segunda vez por uma coisa que ele não fez. Para piorar, quando ele está escrevendo essa carta para o Timóteo, ele vai dizer quem delatou ele para Roma. Se você não sabe o que é a palavra delação, eu te explico aqui. A gente já está acostumado, né? Delator é o dedo duro. Quem falou para o Império Romano que ele era o líder do cristianismo? Ele vem dizer aqui que é o Alexandre, um dos seus melhores amigos. Paulo entendia que muitas vezes na vida cristã não são apenas os inimigos que nos machucam, mas às vezes aquelas pessoas que a gente mais ama. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo vem chamar o Alexandre de opositor a ele e ao evangelho que Paulo pregava. Agora, mesmo sendo delatado por uma das pessoas que ele mais amava, mesmo estando preso naquelas prisões que eram frias e escuras, onde os prisioneiros morriam de lepra e de infinitas doenças contagiosas, porque a urina do Paulo escorria para o pé do Pedro, as fezes do Pedro escorriam para o pé do Paulo. É nessa prisão que ele está. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir para Roma e visitar essas prisões. Eu tive. Realmente é uma coisa desumana. Se hoje é ruim, imagina 2.000 anos atrás. Todo o sistema de esgoto romano passava por essas prisões. Era um lixo. É nesse lixo que o Paulo escreve essa carta. É nesse lixo que ele
consegue não enxergar essa vida, mas ele está enxergando já a próxima. A glória. Paulo compreendia que não era Nero que iria matá-lo. Tanto é verdade que ele começa a carta dizendo, esse capítulo dizendo: ei, ninguém está me matando, eu estou me oferecendo como uma oferta de bebida ao Senhor. O Paulo continua escrevendo dizendo: o tempo da minha partida é chegado. A palavra partida no grego aqui, análises, essa expressão no grego significa a ação de desatar um nó. Para Paulo, morrer não era um problema, mas era um nó que estava sendo desatado. Para Paulo, morrer não era um problema, mas era a oportunidade de descansar. Para Paulo, a morte não era um problema, mas era a oportunidade de deixar a carga que estava pesada. Para Paulo, a morte não era um problema, mas era uma libertação e um alívio. Para Paulo, a morte não era um problema, porque não era a partida dele, era a chegada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Para Paulo, morrer não era um problema, mas era invadir as portas da eternidade, onde não haveria mais choro, mais pranto, nem luto, e enfim, ele ia voltar para a casa do Pai. E agora ele se encontra nesse momento, ele está escrevendo a carta para um menino mimado. Esse menino mimado se chama Timóteo. Esse menino, nessa fase, ele está mimado, é frouxo, como eu e você muitas vezes, que por qualquer coisa a gente quer abandonar o Evangelho. O Timóteo tinha acabado de ser consagrado evangelista. A avó dele era crente, a mãe dele era crente, todo mundo era crente. Agora ele se vê meio que desgostoso da vida cristã, não querendo mais cumprir. Paulo, ele está para ser morto e ele escreve uma carta para dar um sacode para esse moleque, para ele aprender a ser homem. E a primeira coisa que o Paulo vem dizer é o seguinte: ô Timóteo, eu combati o bom combate. Timóteo, eu não me envolvi com picuinha dentro da igreja. Eu não fiquei brigando uma briga medíocre. Eu escolhi as boas brigas. Eu escolhi as boas lutas. Me chamavam para brigar, eu só entrava em briga que era pelo Evangelho. Eu não fiquei fazendo corpo mole quando pediam para ir para a igreja para arrumar as cadeiras. Eu não fazia corpo mole quando pediam para eu ensaiar e eu não ia. Não. Me chamavam para cantar, eu cantava. Me chamavam para ser diácono, eu fui diácono. Me chamaram para ser bispo, eu fui bispo. Me chamaram para ser pastor, eu fui pastor. Por isso que o Paulo vem dizer: eu completei a carreira. Agora você, menino, que mal cheira a fralda, já quer abandonar. Ei, eu combati o bom combate. Eu cumpri a carreira. Por quê? Porque eu entendi que a causa é maior do que os custos. E ele vem dizer: guardei a fé. Esse é o problema, gente, de quem não combate o bom combate. Corre o grande risco de não cumprir carreira, um risco ainda maior de quando chegar naquele dia, morrer sem fé. Paulo termina esse texto como um soldado fiel, como um atleta que cumpriu o seu chamado. Paulo foi abandonado pelos homens, é verdade, mas ele foi assistido por Deus. Paulo nos ensina que muitas vezes Deus nos livra do vale, muitas vezes Ele nos livra no. Paulo nos ensina que muitas vezes Deus nos livra da fornalha. E essas são as músicas evangélicas do nosso tempo. Deus vai te livrar da fornalha. Às vezes Ele livra, mas às vezes Ele não quer livrar da. Ele quer livrar na. Muitas vezes Deus nos livra da morte. Outras vezes Ele vai nos livrar através dela. Morrer para nós não pode ser um problema, porque morrer para nós não é uma partida. Morrer para nós é a chegada. Oh, glória! Aleluia! Paulo, ele é o tipo do homem que não conquistou nada financeiramente. Esses dias eu vi um pastor dizendo que Paulo era rico financeiramente. É tão rico que ele está numa prisão romana pedindo blusa, pedindo livro e pedindo a Bíblia. Olha que cara rico. Riquíssimo. Eu encontro um outro homem na Bíblia. Paulo tinha nada, mas tinha tudo. Sim ou não?
Tem outro cara que teve tudo, mas não tinha nada. Salomão. Salomão tinha poder, sim ou não? Sim. Não, ele tinha muito poder. Salomão teve dinheiro? Não, teve muito. Agora a pergunta que não quer calar. Salomão teve mulher? Não. Não entra nesse assunto não. Esses dias eu fiquei pensando. Só está entre homens aqui, certo? Esse cara transava com uma mulher diferente por dia. Fora as concubinas. Você tem noção? Eu não tenho essa noção e nem quero ter. Mas você tem noção de pegar uma mulher por dia? Agora, pior do que ter 300 mulheres é ter 300 sogras, né? Isso a gente não comentou. Ei, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem poder. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem as melhores mulheres desse mundo. Salomão era um cara tão doido, que ele mandava construir florestas. Ele não pedia para fazer uma árvore. Um dia ele acorda e fala assim: por favor, faça uma floresta para mim. É lógico que um cara desse vai chegar no fim da vida e vai dizer o quê? Tudo vento. Como que Salomão termina a vida? Escrevendo o livro mais mal-humorado da Bíblia, dizendo: foi tudo vento, as mulheres foram vento, o poder foi vento, o dinheiro foi vento. Agora, a gente vai lá para o primeiro século e vê um homem que não teve mulher, não teve poder, não teve dinheiro, mas ele bate no peito e diz: escreve para esse moleque aí: eu combati o bom combate. Eu cumpri a carreira. Eu estou terminando a minha labuta para ser degolado, mas antes eu estou falando que eu estou com a fé resolvida. Grande Deus. Paulo é o tipo do homem que não está deixando nenhuma herança para o seu filho Timóteo, mas ele está deixando um legado. Glória a Deus. O que você vai deixar para a tua geração? Se você morresse hoje, qual é o texto que você deixaria para sua esposa? Se você morresse hoje, o que teu vizinho falaria? Se você morresse hoje, o que a tua comunidade de fé falaria? Meu pai morreu há 6 meses atrás. Pastor de igreja. Há 10 anos atrás ele sofreu um AVC com 47 anos. Dos 47 aos 57 anos ele sobreviveu. Ele era para ter ficado vegetando para o resto da vida, só que Deus, por graça e misericórdia, deu mais 10 anos de vida. Mas ele só conseguia falar 3 frases. Uma das frases que ele falava era: Deus é Deus é Deus. A outra frase que ele falava era: em nome de Jesus. E a outra frase que ele falava era: amém. Tudo que ele falava era nessas 3 frases. Ele queria um arroz com carne de panela, ele olhava para a mamãe e falava: Deus é Deus é Deus. Se era com Coca-Cola, ele falava: em nome de Jesus. Se ele queria um sorvete, ele olhava assim para ela e falava assim: amém. De tanta convivência nesses últimos 10 anos, um olhar dele a gente já sabia. Mas é o tipo do homem que quando estava em casa, não faltava um culto. O velório dele parecia um dos cultos mais pentecostais que a gente... Eu não estou falando do meu pai porque estou comprando a briga do meu pai. Não, você sabe. Você sabe aqueles que você se lembra nesse momento do legado que deixou.
Talvez era o irmãozinho que não tinha nem dinheiro para dar oferta, mas quando ele foi, você falou, uau. O que você está deixando para a tua geração? Atos 18, se não me engano, ou 1:18, vem dizer que Davi soube ser útil para a sua geração. Por que tanta correria atrás de bens duráveis? Não, nem duráveis, né? Com que chama? Acho que é assim, não. Para que tanta correria em torno de coisas que são vapor? Significa que ele não vai trabalhar? Significa, não, ninguém é menino aqui. Eu tenho 34 anos de idade, já tenho 2 filhos nas costas, já tenho barba na cara. Aqui o discurso não é um discurso de um pastor que quer motivar as pessoas a serem missionários, ou serem missionários e irem... Não, eu estou falando da nossa vida dinâmica. O que você está deixando? Um legado de palavrão dentro de casa? Por que você está deixando um legado de pornografia? Quando teu filho te vê, você faz que esconde, mas ele já pegou? Por que você está deixando um legado para os teus filhos, onde você esconde a senha do Facebook da tua esposa? Você quer que ele seja assim com a futura esposa dele? Que patifaria evangélica é essa que muitas vezes a gente quer fazer? Que legado é esse que a gente quer deixar? Que mentira é essa que a gente quer viver? Que vaidade, que vento é esse? Paulo está terminando a carta. Ele poderia ter todos os motivos humanos para falar: o que deu certo na minha vida? Não tive mulher, não tive dinheiro, não tive poder, só não me livrou quase nada. Nem um barco, nem do naufrágio o Senhor me libertou. Aí quando eu chego em Roma eu sou preso por uma coisa que eu não fiz, caramba. Ele teria todos os motivos humanos, mas o que adiantou, sacola? Quando a gente pensa que ele vai abrir a boca dele, ou vai falar, porque quem está escrevendo essa carta é o Lucas. Sabe o que me deixa em crise, e eu estou terminando agora? É que em nenhum momento, bispo, eu encontro uma carta da igreja, ou uma carta do Timóteo, ou uma carta do Filemão para o cara que está preso. É sempre Paulo que escreve para alguém. Não é a igreja que escreve, mas quem está preso, caramba? Quem tinha motivos para escrever uma carta? Na verdade, Paulo está mais solto que os outros. A pior prisão é aquela que a gente está imóvel, com algemas invisíveis. Quando a gente pensa que ele vai abrir a boca dele para reclamar, enfim, olhar o passado dele e falar: o que adiantou? Sabe o que ele faz? Ele solta uma das frases mais incríveis da Bíblia, que algum compositor transformou essa frase em música, e eu gosto dela. A Ele a glória. E vão falar: Paulo de Tarso, let's go. Ainda assim ele escreve: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Sabe, gente, nós falamos que nós somos cristãos. Quantos são cristãos aqui? Digam amém. Amém. A gente não sabe nem ser paulino, quanto mais cristão. Eu não falei aqui nem da vida de Cristo, eu falei daqui da vida de Paulo. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu falo: eu não consigo ser esse cara. Talvez esse é o último dia que vocês vão me convidar, mas eu não estou muito preocupado. Vocês querem falar de legado, mas legado não tem a ver com você hoje. Legado tem a ver com o que você vai deixar amanhã. O ruim do legado é que a gente não usufrui. O ruim do legado é que é algo invisível, que
que vai deixar para outra geração uma coisa visível. Quem pensa em legado não pensa no hoje, pensa no futuro. Eu não sei como vai ser o fim da minha vida. Deus levou meu pai muito cedo. Não sei se Ele vai me levar cedo também. Mas a minha oração é que... E aqui eu não estou falando para sentimentalizar ninguém, não sei nem se existe essa palavra, mas estou usando aqui. Mas o mínimo que eu espero, sabe, é que os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos possam olhar e dizer: esse viveu bem, não deixou uma casa para nós, assim como meu pai não deixou. Na verdade, eu e minha mãe, a gente até parou de pesquisar, porque vai que a gente encontra alguma dívida. Vou fazer de tudo para não deixar dívida, mas assim, a minha grande preocupação, eu acho que deve ser a nossa, é essa preocupação de pai. A maior herança que Paulo poderia deixar para aquele jovem chamado Timóteo, e para nós também. É um texto milenar, sabe? Que está ecoando há 2000 anos. Glória! E chega hoje aqui na Batista Shalom dizendo: ei, homens que estão livres pelo Evangelho, homens que foram lavados e remidos pelo sangue, ei, homens, acordem. Tanto é verdade que no outro texto, para o próprio Timóteo, ele vem dizer: ei, acorde, Timóteo, desperte o dom que há em ti. Seja fiel no pouco, e no muito eu te colocarei, diz o Senhor. Oh, aleluia. A minha oração para a nossa geração, sabe? A minha oração é que a gente consiga se preocupar menos com as coisas medíocres e mais com as coisas sólidas espiritualmente. Que possamos olhar para aquela lista das obras da carne e fazer, sabe, aquele checklist. Não falo mal dos outros. Não vou ter problema com adultério mais. Não vou ter problema mais com fornicação. Não vou ter problema com a mentira. Não vou ser perfeito, mas estarei em constante aperfeiçoamento. Deus não quer os perfeitos. Deus quer aqueles que se aperfeiçoam. Glória. Repense. Repense. Possamos falar aquilo que o salmista diz: Senhor, me ensine a contar os meus dias, para que eu possa achar um coração sábio. Que Deus possa de fato olhar para as celas da nossa vida e dizer: não é aqui. Meu pai partiu. Está sangrando ainda, bicho. Antes de ontem eu tive tanta saudade dele, que eu peguei um vídeo dele no YouTube só para assistir e ouvir a voz dele. O único vídeo dele está lá. Porque na época, nem YouTube tinha, na época que ele tinha os seus 47 anos, tinha 2008. Se tinha YouTube, não era muito... Como é difícil, sabe? Com a enfermidade dele, a igreja caiu nas minhas mãos, sabe? Eu tinha 25 anos de idade na época, uma igreja que tinha suas 300 pessoas. Quando ele sofreu AVC e não pôde mais pastorear, o presbitério se reuniu e disse: Rodrigo, é você que vai assumir a igreja. Tinha 25 anos de idade na época, meu filho tinha acabado de nascer. Nem curso de teologia eu tinha na época. Dos 300 membros que nós tínhamos, ficaram só 150. Por quê? Não preciso nem falar, né? Se eu tivesse, eu também ia embora. Só que esse versículo ecoava
legado, legado, legado. Passaram-se 9 anos, de 150 pessoas, a igreja começou a crescer. Tínhamos um culto por domingo, bispo. Daqui a pouco precisamos fazer 2 cultos. Daqui a pouco tivemos que ir para 3 cultos com 3 públicos diferentes, sabe? E aí tivemos que mudar de local, e quando mudamos de local, voltamos a ter 2 cultos, porque o local era maior, mas a igreja continuou a crescer. Aí voltamos a 3 cultos, e aí há 1 mês atrás, agora estamos com 4 cultos. Deus está salvando. Deus está usando essa jumenta aqui, como pode usar a jumenta que é você. Eita glória! Porque o mérito não está no vaso, o mérito está naquilo que está dentro do vaso. Meu pai partiu, não, chegou. Mas o legado dele permanece. Todas as vezes nós temos uma sala de reunião lá e tem um quadro dele que minha mãe colocou em homenagem a ele, sabe? Não é para ninguém fazer procissão, sabe? Mas né? É apenas uma lembrança gostosa de quem ele foi. Quando eu chego naquela sala de reunião com alguns problemas para resolver, eu olho para ele e falo: eu te pego no céu. Brincadeiras à parte, eu olho para aquele quadro e falo: Senhor, esse legado vai permanecer. Cada vida que levanta a mão e aceita Jesus é o legado dele estendido. Cada família que é restaurada, cada família que chega, cada drogado que é liberto, cada alcoólico que é o legado que vai permanecendo. Vale a pena. Ele não deixou R$1 para nós, mas deixou caráter, deixou verdade, deixou o evangelho. Que assim sejamos nós, possamos lutar para deixar uma coisa boa. Legado. É o que vocês pediram para eu falar e eu tentei falar hoje. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode se mover para ele.
E você não é um pecador, ok? Você é tão humano quanto eu. Mas você precisa falar, não, eu vou sair desse acampamento. Eu vou sair desse acampamento muito mais preocupado em deixar legado do que herança. Se esse é o teu caso, sem forçar a barra, sai do seu lugar e vem para frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. 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 Mas eu não estou sentindo de vir aqui para frente. Mas quem disse que você precisa sentir? Você precisa se posicionar. Você não sente para ir trabalhar cedo. Você não sente para tomar banho. Você toma, você trabalha, sentindo no sentido. Vida cristã vai além de sentimentos. Tem a ver com posicionamentos. Você seja um Timóteo, recebendo essa carta. Esse é o mais puro legado bíblico que nós podemos compartilhar com as pessoas. Me sinto muito feliz hoje de não pregar sobre isso. Eu respeito as coisas que pregam sobre o seu testemunho. Eu até acho que é válido, sabe? Mas quando eu olho para a minha vida e olho para a vida do Paulo é muito mais interessante. Por isso que eu gosto de pregar, porque a Bíblia é muito mais interessante que eu. Tudo isso que eu preguei, eu penso a vocês que possam viver também assim, só falando, não, todos aqui são pé de barro. Todos aqui. Tem pessoas aqui que têm idade para ser meu pai. Estão aqui por quê? Porque ficar emocionadinhos com aquilo que eu falei? Eu sou criança. Outra, não sei emocionar ninguém. Mas o que faz vocês estarem aqui é o Evangelho. Glória! É a palavra que entra na divisão das juntas e medulas. É um bisturi de duas pontas. Que além de ir nas juntas e medulas, também vai entre a alma. O que é isso? Qual é o teólogo que me ensina? Ou qual é o biólogo? Ou qual é o... não sei, o cardiologista? Onde é isso? É onde você guarda seus maiores segredos. A palavra de Deus, ela entra lá. Glória! É aquilo que você não revela para ninguém, a palavra de Deus entra lá. Glória! Conhecereis a verdade. Conhecereis esse bisturi de duas pontas. E esse bisturi te libertará. Vocês que estão aqui, façam assim com as mãos. E vocês que estão aí, sentados, eu gostaria que vocês saíssem daqui e abraçassem alguém aqui, que é possível. Porque hoje eles estão precisando do abraço. Vocês são Paulo e eles são Timóteo. Escolhe o doido ali e abraça. Glória a Deus. Aleluia. E que dele por ele. Para